de fazer o Ho'oponopono, parecia uma retardada comemorando. Mas é porque, cara, a gente tá na 5ª vez que a gente tá caindo disso aqui, meu. Eu falei, não é possível, deve ter algum problema. Mas aí eu falei, não, vou comemorar, porque eu tô aqui, 13ª live seguida, e é isso aí, gente. Com certeza, assim, uma coisa que eu acho que a gente, bom, até mesmo falar um pouco do que aconteceu, eu acho que nada é por acaso, né? Tudo na vida que acontece do jeito que tem um porém. E assim, é porque eu tenho um compromisso agora, às 22 horas, então eu não sei se você... Não vai dar. Eu preciso ir porque é uma coisa que se não for hoje, vai ser só mês que vem. Mas assim, Não. eu acho que falar isso para as pessoas, assim, para entender que tudo que acontece, do jeito que acontece, na hora a gente fica muito sem entender, fica com raiva, fica com vergonha, fica querendo culpar o outro. Mas, Exato. gente, assim, eu passei agora por uma experiência que tudo que acontece, do jeito que acontece, é a melhor forma possível. É o universo querendo te mostrar alguma coisa. E nisso a gente, tipo assim, teve a persistência, teve vários pensamentos que eu faço. Eu tentei fazer uma live lá sozinha, depois eu saí, aí vi que a Marina estava lá. Então, assim, tudo que acontece na vida, do jeito que acontece, tenta entender que é para o seu bem. Esse recado eu acho que é importante passar, porque eu estou vivendo isso muito intensamente agora na minha vida. E dando só uma pincelada, assim, né, na questão dos hábitos emocionais prejudiciais, né, que a gente iria falar, se a gente fosse pensar hoje, nesse momento que a gente está, um hábito emocional prejudicial seria assim, puxa, eu caí 3 vezes, o que eu vou fazer? Eu vou me empurrar, né, eu vou achar que isso aqui é uma merda, vou jogar o telefone no chão, vou ir beber, vou ir fazer alguma coisa, vou gritar com todo mundo da minha casa, porque a vida é uma merda, né? E, tipo, isso é um hábito emocional prejudicial, que baixa a nossa vibração. Quando a gente olha para o todo, se sai daquele momento, né? Se coloca no observador, começa a olhar aquela situação de tipo, calma, o que está acontecendo? Meu celular está esquentando. O que eu posso fazer agora para resolver o problema? Ah, vou colocar um ventilador atrás do meu celular. Que foi o que eu fiz, né? Para poder conseguir ligar aqui e fazer o que eu tinha que fazer. Então, não vai adiantar a gente ficar bestemando ali, ficar discutindo, né, sobre alguma coisa que está acontecendo. Pessoas se sentindo injustiçado Exato. ou sentindo de vítima. Eu passei uma situação bem recente, bem parecida com isso. Mas, assim, eu tentei entender que da melhor forma que aconteceu e agora eu estou conseguindo elevar muito minha vibração em relação a isso, porque tudo tá fluindo, sabe? Você para de querer ser a pessoa mais certa possível, você para de querer ter sempre a razão, você começa a entender que todos nós temos o livre-arbítrio e devemos sempre respeitar isso, e isso é muito importante. Sempre olhar para o outro sem julgar, né? Isso é uma das coisas muito importantes. Eu não sei, Bruno, tu consegue ficar até as 10? Tu já tem que sair agora? Posso ficar até as 10, que é o horário que eu tinha programado, que eu marquei de fazer um compromisso. Então, o que seria legal a gente falar? A gente falar, então, o que são hábitos emocionais? Como a gente entende hábito, né? O que é um hábito? É algo que eu faço de uma forma inconsciente, né? Eu faço todos os dias sem perceber. Qualquer coisa que a gente faz que o nosso corpo manda mais que a nossa mente é um hábito, né? Porque eu não preciso pensar para fazer aquilo. Então, tipo assim, eu acordo de manhã e eu vou escovar os dentes, eu nem penso se eu vou escovar os dentes. Eu simplesmente vou lá e escovo, porque aquilo já é um hábito na minha vida. Eu tenho um hábito emocional muito ruim de manhã. Quando eu acordo, eu já pego o telefone. Eu consigo identificar isso e estou tentando mudar. Estou tentando fazer oração, tentando pensar, tentando mudar, porque senão não tá certo. E isso é um hábito emocional prejudicial. Pegar o celular logo que você acorda. Isso é um hábito emocional prejudicial, né? E quando a gente entende hábito como algo que a gente faz sem pensar, hábito emocional, o que é? É quando a gente reage, quando a gente tem emoções que já viraram hábitos sem a gente ao menos pensar naquilo que a gente está fazendo. A gente simplesmente reage de uma forma errada. E isso não é descontrole emocional, é diferente. Hábito emocional é diferente de descontrole emocional. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente vai estar olhando, achando assim, não, então eu me descontrolei na minha raiva. O hábito emocional, ele pode ser algo que eu me acostumei a ser estimulado a reagir daquela forma para me proteger ou para fugir de uma situação. Então, não sei se a gente
não sei se dá tempo da gente falar aqui, mas, por exemplo, por que um hábito emocional ele é importante? E até acho que seria legal tu falar aqui nesses minutos que a gente tem, Bruno, da tua experiência ali do final do ano, acho que foi, né? Que o hábito emocional, quando a gente começa a buscar melhorar ele, a gente começa a ficar mais intuitivo, né? Que eu falo muito dessa questão da intuição, da gente ter o nosso corpo menos denso, porque as energias pesadas da raiva, da culpa, da mágoa, deixa a gente denso e impede com que a gente sinta e entenda tudo que está acontecendo no nosso corpo. Então a gente não consegue ouvir o nosso Deus interior, a gente não consegue ter a capacidade de ter a criatividade, né? De conseguir pensar em alguma coisa legal para a gente fazer. Porque é como se a gente não saísse daquele buraco emocional, daquela densificação. Queria que tu só contasse, Bruno, a questão É que do é engraçado que quando as coisas acontecem, minha marido me chamou para fazer a live e, na verdade, ela me mandou hoje o negócio, eu dei uma lida. As coisas são meio que ao vivo mesmo, assim, vai tentando, tem outras coisas para fazer. E o que acontece? Isso veio muito a calhar, assim, eu vou falar um pouco do que está acontecendo, a gente tem que entender isso de uma forma mais prática. O que acontece? Tudo que a Marina falou, tipo, você estava numa situação muito, muito pessoal, muito complicada, questão de termos de namoro, eu não estava aceitando as coisas, eu estava querendo que o meu jeito fosse o único jeito certo. Eu entrei num estado assim, emocional muito debilitado, né? Tipo, assim, de sofrimento mesmo, tipo, e estava denso mesmo, tava com muita raiva, muito remorso, muita culpa, muito sentimento de vingança, querendo dominar as situações em todos os sentidos. E, assim, alguma coisa aconteceu, não sei o que foi, né, no Rio. Talvez eu até saiba, assim, uma pessoa que eu vi, até essa pessoa que está me causando sofrimento, parece que deu um clique e eu falei, gente, o ano acabou, eu quero começar 2020 com outra energia e não é isso que eu quero para minha vida. E o que acontece? Teve alguns amigos que a gente viajou junto, que eles foram, a gente combinou de voltar junto. E por motivo deles, um foi embora no sábado, que hoje até consigo entender por quê, e o outro estava passando mal, foi embora no domingo. Eu falei assim, gente, eu vou tentar respeitar o motivo deles, eu não vou não vou tentar, tipo, ficar... Eu fiquei com muita raiva na hora, eu fiquei, tipo assim, querendo vingar. Eu preciso mudar, esse ano é um ano diferente. E aí eu entendi, esperei passar a raiva, e hoje eu entendo assim, o quanto que isso foi benéfico para mim, porque eu consegui. Ficar lá no domingo, voltei sozinho, foi ótimo, várias coisas legais. E tudo que a Marina falou, tipo assim, de densidade, tá diminuindo. Eu tô mais leve, eu tô bem mais intuitivo. Eu tô mais feliz, eu tô mais trabalhar, parece que tudo isso melhorou. Então, realmente é um caso muito prático, né? Exatamente. O que eu quero mostrar com isso? É que quando a gente começa a abrir mão de sentir estar nesses hábitos emocionais negativos, prejudiciais, a gente começa a perceber a nossa vida mais fluida. Então, as coisas começam a acontecer na sincronicidade. Então, eu conheço alguém legal, né? Tipo assim, eu falo que, nossa, eu dei carona para pessoas vindo de São Paulo até o sul de carro. Muitas pessoas tinham hábitos dentro do carro que eu nem concordava, assim. E eu podia, tipo, simplesmente começar a reclamar, né, e tudo mais. E eu ria daquilo, sabe? Eu começava a buscar e compreender como um todo por que aquela pessoa era daquele jeito. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Eu até falo que todo mundo devia fazer isso, vir de carro de lá para cá, rodar 1.200 quilômetros, conhecendo pessoas, porque tu vai percebendo o quanto cada um é de um jeito e ninguém tá certo ou errado. Simplesmente a gente tá daquele jeito, né? E que isso é que faz a gente ser, eu falo que é unidade, assim, porque cada um com a sua característica vai trazendo e vai agregando. Só que essa mentalidade e esse hábito emocional que eu criei de olhar para as pessoas sem julgar e sem tentar compreender o que elas estão passando, foi algo que eu tive que criar, porque eu não tinha isso. Pelo contrário, eu sempre fui aquela pessoa, eu falo que quando eu estava no colégio, depois eu fui para a faculdade e tudo mais, eu era aquela pessoa julgadora, que eu olhava aquelas pessoas e eu dizia, nossa, olha aquela pessoa tá vestida desse jeito, olha aquela pessoa, ela pensa assim, ela pensa assado. Então,
Então, isso foi algo que eu criei através das minhas ações, entendendo que esse era um hábito importante para que eu pudesse elevar minha vibração. Então, é bem importante a gente perceber assim que a dinâmica da vida, ela muda quando a gente começa a mudar os nossos hábitos emocionais. Por isso que eles são tão importantes. Eu concordo plenamente com o que a Marina falou. E assim, eu estou vivendo agora isso na prática, né? Porque essa semana, tipo assim, a Marina sabe, né? Que tipo, eu tava bem para baixo. E assim, foi realmente eu decidi, não quero mais ser aquela pessoa, não quero mais sentir aquilo de 2019. A dor foi muito importante para eu poder entender que não era aquilo que eu queria. E agora eu estou tentando ter mais consciência. A ação ela é fundamental para a gente conseguir as mudanças. Não adianta a gente só ficar falando, a gente tem que realmente ir lá, fazer, tentar. E igual a Marina foi, vão lá, vão fazer, a gente está aqui, vão tentar. Exatamente. Isso que vai fazer a diferença, tá? Você realmente querer, de corpo e alma, mudar aquilo que você já conseguiu identificar, né? E que é algo que está te prejudicando. Eu, por exemplo, hábito do celular. É uma coisa que eu estou querendo muito realmente parar de ficar muito toda hora olhando. Porque, assim, eu perco muito tempo, né? Se eu for fazer, tipo, uma validação de tempo, gasta muitas horas. E eu quero aproveitar meu tempo livre para poder fazer coisas que vão realmente agregar na minha vida. Só que, assim, antes eu não tinha essa percepção. Mas agora, como as coisas vão tendo uma sincronicidade, eu estou tendo essa clareza. Então, é importante entender que, assim, quando você está disposto a realmente a evoluir, a buscar uma despertar e uma nova consciência, entender que você está aqui não para poder ter a razão, mas para amar, para ser feliz, respeitar o outro do jeito que é, porque é isso que Deus quer da gente. A gente começa a melhorar essas características. Exatamente. Eu não sei se tu tem que ir, Bruno, que eu acho que eu vou seguir aqui com a live, vou ficar falando da gente. Mas, de qualquer forma, a tua contribuição é importante, porque eu falo que a gente trazer o conteúdo para o dia a dia é a parte mais desafiadora, né? A gente traz a teoria, mas na hora que a gente vai colocar em prática, alguém falar pra gente, nossa, olha, na hora que eu tinha que julgar aquele cara que não queria fazer o que eu queria, eu pensei, não, peraí, esse ano eu vou ser diferente. E eu mudei a minha ação e eu percebi o quanto isso mudou a minha vibração. Então, é a vibração que vai comandar como eu vou estar me sentindo e como eu vou começar a reagir diante de tudo que está acontecendo na minha vida. E se eu não agir, eu não vou conseguir mudar. Então, é legal tu trazer essa tua experiência, né? Pois é. Então é isso, eu tenho um compromisso agora e muito obrigado, gente, pela desculpa aí o problema. Desculpa eu, né, na real, não é tu. Mas enfim, a gente tá junto. E é isso. Muito obrigado a todo mundo e até mais. Falamos, beijos. Tchau. Deixa eu ver se eu vou conseguir continuar aqui. Vou, yes! Então, vocês que ficaram aqui, eu vou falar mais um pouquinho, quem quiser ficar, quem não quiser ficar. Mas eu vou falar um pouquinho, então, quais são os tipos de hábitos que a gente tem? A gente tem os hábitos emocionais de fuga e os hábitos emocionais de luta, né? Isso, os hábitos prejudiciais, aqueles que prejudicam a nossa vibração. Então, quando a gente vai olhar para os hábitos emocionais prejudiciais, a gente vai perceber que coisas do tipo, alguém começa a falar comigo, algum assunto que eu não concordo, que eu acho que não tem nada a ver com aquilo que eu acredito, o que eu faço? Eu fujo da pessoa, eu fujo de um relacionamento de alguém que não concorda com aquilo que eu falo, eu fujo de um emprego que não está alinhado com aquilo que eu gostaria, eu simplesmente abandono a minha vida, o meu corpo, eu paro de olhar para isso. É como se eu precisasse sair daquela situação de algum jeito. Então, eu começo a me sentir desorientado, eu começo a me sentir deprimido, eu realmente me desmotivo. É como se eu entrasse num colapso de perda de memória de tudo aquilo que eu estava falando ou vivendo com uma certa pessoa ou uma certa situação na minha vida. Isso é um dos primeiros hábitos emocionais. Tá, esse conteúdo que eu tô falando para vocês é de um livro chamado Frequência Vibracional, em que ele fala apenas como a gente pode elevar a nossa vibração. Então, eu achei muito importante trazer, só para ressaltar aqui de onde vem a fonte, tá? A segunda parte também que o Bruno acabou de falar em relação ao celular é os nossos vícios, né? Então, toda vez que eu vou estar com um hábito emocional prejudicial de fuga, o que eu vou fazer?
eu vou me atolar num vício, né? Ou eu vou beber, ou eu vou ir para uma comida, eu vou usar drogas, eu vou usar álcool, cigarro, eu vou comprar compulsivamente, eu vou ter problemas na minha vida social. Isso também vai ser um hábito emocional prejudicial de culpa. Uma outra coisa também é a gente começar a viver em realidades que não é que não existem, mas realidades muito distantes da nossa. Então, eu vou começar a endeusar e glamorizar pessoas que vivem em outras dimensões, e eu vou estar totalmente fanática nesses seres não vivos de vidas passadas, e eu só vou falar disso porque é como se eu estivesse fugindo da realidade que eu tenho que viver aqui na Terra. Porque por mais que eu também esteja muito conectada com a espiritualidade, eu sei que a gente precisa aterrar, né? Que a gente precisa viver aqui, o pé tem que estar no chão. E muitas vezes eu falo, quando eu estou fazendo Theta Healing, eu faço tanta meditação durante um dia que se eu não como um negócio que vai me aterrar, né? Às vezes parece que eu estou mais de lá do que para cá. Então, isso é muito importante também a gente perceber que pode ser uma forma de fuga, né? Um hábito emocional da gente estar fugindo. Uma outra coisa aqui que ela também fala é com relação a gente se envolver em situações e acreditar que aquilo é o fim do mundo. Então, tipo assim, nossa, eu tenho que cuidar da minha mãe porque ela tá com uma doença. Então, eu paro tudo que eu tô fazendo na minha vida e eu acredito que agora eu vou cuidar só dela, eu não faço mais nada. Então, eu paraliso a minha alimentação saudável, eu paraliso todas as coisas que possam existir, que poderiam me trazer algum tipo de vida além daquilo. É como se eu criasse uma armadura em relação àquilo. E eu digo, não, porque agora eu tô cuidando da minha mãe. Então, eu não tenho mais relacionamento amoroso, eu não como mais bem, eu não vou na academia, simplesmente porque agora eu cuido da minha mãe, né? E isso é só um exemplo. Pode ser uma reforma na tua casa, então tu para de ver amigos, tu para de fazer um monte de coisa por causa de uma reforma. Qualquer tipo de situação que possa estar te trazendo uma fuga como essa, é um hábito emocional prejudicial. Eu estou me escondendo da minha vida, eu estou buscando algo para me proteger de uma coisa que eu estou sentindo mal. Uma outra coisa também aqui que ela fala é em relação aos nossos limites de individualidade. Então, é como se a gente parasse de ser quem a gente é e buscasse, dentro de um relacionamento, viver a individualidade do outro. Então, eu me anulo, eu digo, não, vamos lá onde tu tá dizendo para eu ir. Vamos fazer isso. Sim, pode ser qualquer coisa, vamos em qualquer lugar. É como se eu parasse de demonstrar a minha opinião e vivesse pela opinião do outro. Então, eu falei aqui alguns dos hábitos emocionais prejudiciais de fuga que são muito comuns, né? A gente tem também os hábitos emocionais de luta, que eu vejo que hoje é o que mais as pessoas têm, né? Então, por exemplo, quando eu tô com muita raiva de alguém, o que eu vou fazer? Eu vou projetar a culpa, a raiva, o ódio, tudo isso nas pessoas. É como se eu precisasse agredir as pessoas para me sentir bem, para perceber que, tipo, eu tô com a razão. Uma outra coisa muito normal da gente fazer quando a gente tem hábitos emocionais de luta é a gente olhar para uma pessoa, ver que ela tá com um problema na vida dela e achar que a gente é o cara. Tipo assim, eu sou o solucionador de todos os problemas, eu vou consertar tudo que me incomoda e eu vou trabalhar para ajudar o mundo, né? Então eu acredito que eu sou o cara que vai lutar, que vai fazer, que eu sou o salvador da pátria. Isso também é um hábito emocional de luta e fuga. Então, continuando aqui, a gente vai ter também outras questões como eu achar que eu posso resgatar, que eu posso curar pessoas, né? Eu tentar influenciar e controlar as pessoas através de uma manipulação, com negociações, uma falsa humildade, muita gente finge ter humildade, questões de sedução, então eu vou seduzir alguém, eu vou jogar o meu charme, tudo isso para tentar manipular e realmente criar esse hábito para me proteger daquela pessoa. Então, eu tenho esse hábito emocional de usar o meu charme para que a pessoa não perceba o escudo que existe na minha frente, né? Eu estou tentando me defender de algo que pode acontecer, que pode me atingir. Então, aqui são alguns dos hábitos emocionais de luta. E eu queria passar para vocês só os hábitos emocionais aqui que a gente sente, pensa e age de forma positiva. Então, quais são os hábitos emocionais saudáveis que eu devo ter na minha vida, né? O que eu devo fazer de positivo para não ter que passar por todos esses problemas? O primeiro deles, que é o que eu sempre falo e que eu acho que vocês já devem estar cansados de saber, que é com relação a
toda vez que eu estiver conversando com uma pessoa, que eu olhe para ela e eu não julgue aquilo que ela está falando, ou não use um outro hábito emocional em cima daquele. Então, sendo um pouquinho mais clara, indo para a realidade. Por exemplo, eu tô com uma amiga minha num bar, e daí ela fala para mim algo no sentido de, sei lá, alguma coisa que eu não concordo. O que eu vou fazer? Eu vou, em vez de pedir mais uma cerveja, né? Baixar mais um hábito emocional prejudicial em cima daquele, de não aceitar o que ela tá falando, eu vou tentar sair daquele momento, olhar para ela e entender, calma, o que ela tá querendo me dizer? O que eu não tô compreendendo? Por que ela pensa assim? Eu realmente olhar para ela sem sacrificar a autenticidade dela, querendo que ela concorde comigo, simplesmente eu olhar para ela e tentar buscar entender e compreender o que ela está querendo me dizer, né? Eu perceber de uma forma consciente, né, o que ela está me dizendo. Então, isso é um tipo de hábito emocional saudável que a gente deveria buscar ter dentro da nossa vida, né? Outras coisas também é sempre manter a nossa percepção bem aguçada em relação a tudo. Então, a gente está sempre em presença, né? Eu falo que a meditação, ela não é algo como muita gente fala de misticismo, que eu tenho que fechar o olho e me conectar com o divino. A presença, né, a meditação, ela é como se fosse a presença de eu estar aqui nesse momento com vocês, de eu estar aqui olhando, falando e realmente vivendo o que eu estou vivendo, é estar em meditação. Então, quando eu estou em presença, quando eu estou observando as percepções de tudo e eu consigo passar para as pessoas a minha opinião sem impor isso para elas, eu também estou criando um hábito emocional positivo. E lembrando que todo hábito emocional positivo que eu crio na minha vida eleva a minha vibração, né? Então, assim, a live era um pouquinho mais comprida, tinha bastante coisa para passar para vocês, mas se eu pudesse dizer como eu faço para conseguir mudar um hábito emocional prejudicial. Eu identifiquei que eu tenho vários hábitos emocionais prejudiciais. A primeira coisa é, toda vez que eu tiver num momento de um hábito emocional, eu flagrar isso. Então, eu tenho que perceber que eu estou nesse hábito. E para eu perceber que eu estou nesse hábito, primeiro eu tenho que saber quais hábitos eu tenho. Então, é legal, se alguém quiser, que está vendo essa live, ou ver a live amanhã, me pede que eu tenho a lista que tem tem 10 itens de hábitos emocionais prejudiciais de luta e 7 de hábitos emocionais de fuga. Eu reconhecer quais são os que eu tenho e eu, a partir do reconhecimento, a partir dessa consciência, eu começar a olhar na minha vida quando que eu estou usando eles. Em quais situações, se é nos meus relacionamentos, se é na hora que eu vou comer, se é na hora que eu tô com a minha família, né? Eu reconhecer eles, eu flagrar eles naquele momento e na mesma hora mudar eles, né? Pegar e colocar ação na consciência, que é o que eu falo sempre. Não adianta nada eu ter a consciência do problema que eu tenho, da crença que eu tenho, se eu não buscar agir. Então, agora que vocês já têm a lista dos hábitos emocionais negativos, né? Dos hábitos emocionais prejudiciais, como que eu vou poder identificar isso na minha vida? Olhando essa lista, né, que se vocês quiserem eu passo para vocês por e-mail, olhem essa lista, dão um tiquezinho lá, isso aqui eu tenho, isso aqui eu sou, isso aqui eu faço, e procurem na ação, no dia a dia, perceber, putz, me liguei que agora eu estou fazendo isso que eu não fazia antes. Como que eu posso sair disso? Né? A primeira coisa, não se criticar, né, não se punir por conta disso, mas ir observando como o nosso corpo ele fica contraído quando a gente está nesse hábito emocional negativo. E ir buscando aos poucos, ensinando ele uma nova forma de sentir esse hábito tão prejudicial. Então, assim, basicamente é isso. É o que eu queria passar para vocês. Tem mais um monte de coisa aqui, mas talvez eu falo com o Bruno para a gente tentar fazer amanhã ou semana que vem. Eu aviso vocês para a gente conseguir terminar essa live, que ele tinha muitas outras coisas que a gente planejou para falar, mas, como eu sempre falo, tudo tem que acontecer como tem que acontecer. Pelo menos conseguimos fazer a nossa oração, que para mim era o mais importante, né, nessa série de 20 lives que a gente está fazendo. Agora faltam só 7 e vamos lá que está quase acabando. Tá bom? Muita gratidão, um beijo de luz no seu coração e uma ótima noite.